Olá, sejam bem-vindos ao nosso canal, sejam bem-vindos ao Entenda a Bíblia. Você sabe por que a Bíblia chama Jesus, muitas vezes, principalmente nos evangelhos, de Filho do Homem? Você sabe o significado disso tudo? Será que é somente para explicar que Jesus ele é plenamente humano ou tem algo mais? É sobre isso que nós vamos conversar nesse vídeo. A expressão Filho do Homem é encontrada mais de 80 vezes no Novo Testamento, designada para Jesus. Jesus é chamado de Filho do Homem, ele mesmo se chama, se autodeclara, o Filho do Homem veio para isso, o Filho do Homem veio para aquilo, o Filho do Homem será levantado no madeiro. Que Filho do Homem é esse? Pergunta a multidão para Jesus quando ele diz que quando ele for levantado, atrairá muitos a ele. Qual é a ideia do Filho do Homem? O que isso realmente significa? E isso está ali para expressar simplesmente que Jesus é plenamente humano? Sim, também para isso, mas tem muito mais entendimento por trás dessa expressão Filho do Homem. Literalmente, a expressão Filho do Homem significa filho de Adão. A palavra Adão no hebraico significa humano ou humanidade. Então Jesus é considerado humano, ou seja, ele é filho de Adão, mas não simplesmente para denominar que ele é um humano no sentido carnal. A gente sabe que ele é plenamente humano, assim como ele é plenamente Deus, e vamos falar sobre filho de Deus no próximo vídeo. Mas a ideia de ser chamado filho de Adão ou filho do homem tem a ideia também de ele ser o homem perfeito, o homem completo, o homem que foi conforme Adão era antes de pecar. Ele é gerado por Deus e por ser gerado por Deus, ele é perfeito em si próprio, ou seja, nele não havia pecado algum. Ele mesmo sendo humano como qualquer um de nós, ou seja, de carne e osso, que tinha seus sofrimentos, suas dificuldades, chorava, sorria, sentia emoções, sentia frio, sentia calor, sentia fome, bebia porque tinha sede, tinha sono, dormia, e a gente percebeu que ele dormiu lá no barco e os discípulos ficaram aterrorizados quando veio a tempestade, ele estava dormindo. Então Jesus era completamente semelhante a cada um de nós, mas ele era diferente simplesmente porque nele não havia mácula e nele não havia nenhum pecado, ou seja, ele fora gerado, ou ele nasceu, ou ele encarnou em semelhança ao primeiro Adão, na questão de que nele não havia pecado algum. Não via-se nele nenhuma mácula, nenhum problema, nenhum erro, nenhuma falha. Ele simplesmente era perfeito como Deus criou o homem. Então Jesus era o homem perfeito. Mas também essa expressão Filho do Homem também era um cumprimento de uma profecia de Daniel que comparava o Filho do Homem com o Messias, ou chamava o Messias, aquele que haveria de vir, o ungido de Deus, como Filho do Homem. É uma das expressões que Daniel usa para a ideia de Filho do Homem. Então, também ele é considerado Filho do Homem por causa desse cumprimento da profecia de Daniel e também para se autodeclarar o Messias, conforme as Escrituras haviam prometido. Então era uma forma dele anunciar, sem dizer diretamente que ele era o Messias, porque ele faz isso uma vez só, quando ele fala com a mulher samaritana, ele usava a expressão o Filho do Homem, querendo declarar, eu sou aquele da qual Daniel profetizava, eu sou o Messias, eu sou o ungido de Deus, eu sou a promessa para o povo, eu sou a promessa que vocês estavam esperando, eu sou aquele que vim para libertar vocês da escravidão, eu sou aquele que veio para reinar, eu sou aquele que veio para trazer a presença do reino de Deus para vocês. E para encerrar esse vídeo explicando acerca do Filho do Homem, essa designação de Jesus de ser chamado de Filho do Homem, eu quero terminar esse vídeo falando de duas coisas interessantes acerca das profecias, não somente de Daniel, mas como de Isaías e de outros profetas, indicando que o Cristo haveria de sofrer, por exemplo, e também o Cristo haveria de ser exaltado. Então nós temos a ideia de um Cristo humilhado, ou seja, um Cristo que não pertence a este mundo, e apesar de Filho do Homem, é uma ideia de mostrar que também ele tem a plenitude divina, porque ele não pertence a este mundo, mas como humano e pertencente a este mundo, ele sofreu, ele foi traído, ele foi preso, ele foi morto e morto numa cruz, uma humilhação maior que alguém poderia passar naquela época, e também ele foi sepultado. E como Cristo exaltado, nós podemos dizer que ele também ressuscitou, já que ele não tinha pecado, já que ele fora criado à imagem de Adão, mas ele não pecou ou não se rebelou contra a vontade divina, a morte não estava sobre ele, porque ele não pecou. Ele levou sobre si os nossos pecados, mas não havia nele culpa alguma para que a morte pudesse segurá-lo. Então, ao terceiro dia, ele ressuscitou. E depois de ressurreto, ele reina. O nome dele está sobre
de todo nome, na qual todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Cristo é o Senhor, que Jesus reina sobre todos. Então é uma forma de exaltá-lo, Cristo exaltado. Então a ideia de Filho do Homem também representa a ideia do Cristo exaltado. E esse Cristo exaltado é o mesmo que virá e sentará no trono e julgará as nações. Então eu espero ter explicado a ideia do Filho do Homem, dessa expressão Filho do Homem, que fala sim da ideia da plenitude humana de Jesus, mas também tem outros significados, outros entendimentos da ideia dele ser Messias e da ideia de tudo que ele passou em sofrimento e também da sua exaltação como o Rei, o grande Rei, o Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores. Um grande abraço, fiquem com Deus e até o próximo vídeo, quando nós vamos falar de Jesus, o Filho de Deus.